Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Vocês estão prontos para mais uma aula? Então vamos lá, tá? Essa aula é uma aula de homilética básica, tá? Se você já é um pregador do Evangelho, se você já prega, então você pode descartar simplesmente. Mas se você é um iniciante, se você é alguém que está buscando, né, ferramentas, informações para te ajudar no auxílio da pregação, então, se quiser assistir essa aula, fique à vontade, será um prazer, né, ter você conosco assistindo às nossas aulas, tá bom? No final, não esquece de deixar o like, de curtir, tá, o canal. E também, se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? E propague, né? Divulgue, tá bom? Vamos lá, gente. Tem um assunto muito interessante, tá? Que pouca gente conhece dentro da disciplina homilética, né? Até porque muitos livros não tratam desse assunto, né? Abordam apenas sermões temáticos ou tópicos, sermões textuais e sermões, vamos dizer assim, expositivos. Mas existe um assunto que é muito importante que a gente chama de ideia central de um texto. Geralmente, quando trabalhamos com sermões de caráter expositivo, né, temos o costume de extrairmos a ideia central, tá, de um texto, tá? E é interessante a gente aprender isso porque extraindo, né, a ideia central do texto, o que a gente chama de ICT, né, a gente acaba também desenvolvendo a nossa tese, né? A gente acaba contextualizando as informações para os dias atuais, tá bom? Então vamos lá, para o vídeo não ficar muito comprido, deixa eu abrir a telinha aqui, né? Reparem, eu não vou dar uma aula completa, porque esse curso é bem extensivo, né? Só para a gente ter mais ou menos uma ideia aqui, tá bom? Então lá em cima a gente encontra aqui, olha só a expressão aqui, ó, o sermão expositivo. Não vou falar de sermão expositivo agora, tá, gente? Isso aqui é uma aula à parte. Mas quando a gente trabalha com sermão expositivo, geralmente existem alguns elementos, né, para a construção do sermão expositivo, tá? E esses são os elementos, né, para a construção de um sermão expositivo. Nós temos aqui o texto bíblico, tá? Assim como no sermão textual, a gente, no sermão expositivo, começamos primeiramente pelo texto bíblico. Nós temos aqui a nossa introdução, só que quem faz um curso de homilética, o mais básico que seja, por mais básico que seja, vai aprender que a introdução não deve ser feita de imediato, a introdução deve ser feita no final. É igual aos trabalhos acadêmicos, né? Quando você faz aqueles trabalhos acadêmicos do tipo TCC, monografia, artigo científico e tudo mais, né? Você deixa os elementos pré-textuais para fazer no final. Embora eles estejam no início, eles devem ser deixados para serem feitos no final. E a mesma coisa a introdução, tá? Em qualquer tipo de sermão, você não deve fazer logo a introdução. A introdução deixa-se para o final, tá bom? Eu estou me referindo ao processo da elaboração do sermão, tá, gente? Eu não estou me referindo ao processo da pregação em si, né? No momento em que você está pregando. Eu estou me referindo a deixar a introdução no final, no processo de construção, no processo de elaboração do sermão, quando você está na sua casa, na sua escrivaninha, no seu escritório, na sua mesa, tá? É isso que eu estou falando, tá? Não na igreja. É claro que na igreja você vai começar lendo o texto bíblico, você vai começar com a introdução. Mas no momento da confecção do sermão, a introdução não deve ser feita de imediato, assim que você lê o texto bíblico, deixa para o final, tá? Um outro elemento aqui interessante que a gente tem aqui é a chamada ICT, tá, gente? ICT. E o que é ICT? É a chamada ideia central do texto. Depois, a gente tem aqui a nossa tese, que é algo interessantíssimo, tá, gente? É algo maravilhoso. Depois que você encontra ICT, você deve buscar a tese, né? Depois você encontra o título, tá?
né? Aí você vai vir para o desenvolvimento do sermão, que são os tópicos, né? E por último aqui você também vai encontrar a conclusão, tá bom? Então, a questão da introdução e a conclusão sempre se deixa para o final da elaboração do sermão, tá bom? Mas vejam que eu destaquei aqui alguns elementos que estão em negrito. Por exemplo, eu tenho aqui o texto bíblico, tá? Eu tenho aqui a ICT, eu tenho aqui a tese, eu tenho aqui o título. Não vai dar para falar tudo agora, tá? Mas nas sequências a gente vai falando, tá bom, gente? Então, vamos ver agora o quanto é importante esse assunto, tá? Se você está trabalhando com sermão expositivo, você vai ver o quanto esse assunto é importante, tá bom? Vamos para as cenas correspondentes, tá bom? Vamos passando aqui. Bom, o que é a ICT, tá? O que é a ICT? A ICT nada mais é do que a ideia central do texto, que é conhecida nos livros de homilética como ICT. É uma frase breve, se você acompanhar aí, é uma frase breve de 16 a 18 palavras, no máximo, tá? Capaz de traduzir a mensagem como expressão exata da que o texto original encerra. Ela é, por isso, imprescindível à unidade, olha só, objetividade e síntese na pregação, tá, gente? Com o auxílio da criação de uma ICT, o pregador será capaz de comunicar-se em poucas palavras com os seus ouvintes. Então, aqui a gente já tem uma ideia, né? A ICT é a ideia central do texto. Toda ICT, ela deve ser uma frase breve, que contenha no máximo 16 a 18 palavras, tá, gente? Que seja capaz de traduzir, né, a mensagem como uma expressão exata da que o texto original encerra. Ou seja, você vai em poucas palavras trazer para o seu público qual o real sentido original da palavra que o texto encerra, tá? Deixa eu passar aqui para frente para o vídeo não ficar muito longo, né, gente? Vamos lá. Continuando aqui, né, temos o seguinte, ó. O que é ICT? É a partir dela que o foco principal do texto poderá ser trazido para a contemporaneidade. Ou seja, é a partir da ICT que o foco principal do texto pode ser trazido para a contemporaneidade. Porque assim, se você lê um texto bíblico, se você lê uma passagem bíblica, se você lê o texto bíblico, você vai, de fato, tentar explicar aquele texto, né? Você vai, de fato, tentar entender e ter a mesma visão que os primeiros leitores tiveram quando se depararam com aquele texto. Mas você vai precisar trazer esse texto, né, para os dias atuais, para a contemporaneidade, como diz o slide, né? Ou seja, eu não posso simplesmente pegar um texto bíblico, tá? Ler ele, falar para a igreja e não fazer a sua aplicação, e não contextualizá-lo, e não trazer ele para os dias atuais. Porque se eu chego e prego uma mensagem e não contextualizo ela, não trago ela para a contemporaneidade, o meu ouvinte vai ficar dizendo o seguinte: o irmão pregou até bem, né? Trouxe uma exposição magnífica, mas o que que esse texto tem a ver comigo, né? O que é que esse texto vai me orientar na atualidade? O que é que ele quer dizer para mim hoje, né? Como eu posso fazer uma aplicação de um texto que foi dito
sei lá, por Moisés, né? Vamos dizer assim, há mais de 3.000 anos atrás, um texto que foi escrito, né? Como eu posso trazer um texto que foi escrito, né, num hiato de mais de 3.000 anos e aplicá-los na contemporaneidade, aplicá-lo na atualidade? Então a ICT vai ajudar muito na gente nessa questão aqui, tá, gente? É muito importante isso aqui, tá? Aí ele diz aqui, ó, deixa eu voltar aqui, uma ICT tem, olha só, uma ICT tem como características ser uma frase, olha só, com sentido completo, ter o verbo principal no pretérito, ser clara, concisa e objetiva, ser comunicativa e principalmente ter a capacidade de identificar o texto em pauta, tá? Você vai ver agora, na sequência, a importância de uma ICT, a importância de uma ideia central de um texto. Você vai ver que toda ICT ela vai ter uma frase com sentido completo e nela vai se destacar um verbo principal que vai ficar no passado, ou seja, num pretérito, tá bom? Vamos para frente. Aqui tem um resumozinho, né, para a gente entender melhor, tá? O que é ICT, mas de fato a gente já explicou isso aqui em palavras, tá, gente? Vou só pular aqui para o vídeo não ficar muito grande. Repare, nós temos aqui uma leitura bíblica, tá? Um texto bíblico baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, tá, gente? Versículos do 25 ao 31, tá? Que é um texto bastante conhecido, acho que todo mundo já conhece essa leitura de cós salteado, tá bom? Vamos voltar para a tela. Olha só. Nós temos aqui, por exemplo, Atos 16, tá? Versículos 25 ao 31. Desculpem, deixa eu voltar aqui, minha caneta deu um erro aqui. Vamos lá, tá? Eu vou ler aqui para vocês compreenderem melhor, tá? Versículo 25. A Bíblia que eu estou usando é a NAA, Nova Almeida Atualizada, tá, gente? Diz assim, ó: por volta, né, da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Versículo 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Versículo 28. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Versículo 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Versículo 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Entre parênteses, NA, Nova Almeida Atualizada. Queridos, todos nós, né, já lemos essa passagem, com certeza, já até pregamos nela, né? E todo mundo conhece essa história aqui da prisão do Paulo e do Silas, né? Naquele cárcere, né? O quanto eles sofreram, mas foi um sofrimento válido, porque foi por amor ao Evangelho, foi por amor à obra do Senhor, tá? Mas assim, quando você lê esse texto, quando você lê do capítulo
do versículo 21 até o versículo 31 do capítulo 16 de Atos, né? O que você entende aqui, né? Qual seria a ideia central desse texto, né? Qual é a ideia que você tira desse texto aqui? Repare, de um único texto, eu posso tirar uma ideia central de um único versículo? Posso. Mas eu posso tirar a ideia central de vários textos, né? De um conjunto de versículos. Eu reúno, como eu fiz aqui agora, Atos 16, versículos do 25 ao 31, e analiso o contexto em si, né? Todos os textos que foram citados, e dele eu consigo extrair a minha ICT, dele eu consigo extrair a minha ideia central do texto. Só que eu posso extrair várias ideias centrais do mesmo texto, tá, gente? Eu não posso pegar a ideia central de um texto e aplicá-lo em outro texto diferente, não posso. Agora, de um único texto ou de um conjunto de textos eu posso tirar várias ideias centrais. É claro que numa pregação eu devo usar apenas uma ideia central, uma ICT. Pego esse texto, desenvolvo uma ICT e vou pregar, né, numa congregação. Vou para uma outra congregação, vou pregar no mesmo texto com uma ICT diferente, tá? Com uma ideia central diferente, tá bom? Mas que, de fato, não vai fugir, né, daquilo que se coaduna com a real palavra do Senhor. Vamos lá? Vou mostrar alguns exemplos aqui para os irmãos terem mais ou menos ideia do que eu estou falando, tá, gente? Olha só, vamos lá, vamos na massa, né? Reparem, vocês estão lembrados do episódio que aconteceu, né? Paulo e Silas estavam encarcerados, né? Ali no cárcere de Filipos, e por volta da meia-noite eles cantavam, né, louvores ao Senhor. De repente sobreveio um terremoto, as algemas foram quebradas, os alicerces, né, vamos dizer assim, explodiram, né? Paredes se racharam, né? Cadeias foram bucadas, né? E houve um alvoroço ali, e o carcereiro, né, pedindo uma tocha, uma luz, saiu desesperado achando que todo mundo tinha fugido e queria se suicidar, e Paulo e Silas disse que ele não fizesse tal coisa porque todos estavam ali, ninguém havia fugido. Então, qual é a ideia central aqui desse texto? Se eu fosse pregar hoje ou amanhã, após ter lido esse texto, qual seria a minha ideia central? Após ler o texto em si, né, eu diria o seguinte, vamos ver aqui a minha primeira ideia central do texto. Ó, vai aparecer aqui agora, tá para vocês a primeira ideia central do texto aqui. Primeira ICT. Olha só, baseada em Atos 16, 25 e 31. Vamos lá, tá? Olha só, minha primeira ideia central. Paulo e Silas, apesar de presos, testemunharam em Filipos, orando e cantando hinos ao Senhor. Olha que coisa interessante, irmãos. Primeiro ICT aqui, a primeira ideia central. Após ler o texto, a minha primeira ideia central é essa. Paulo, olha só, e Silas, apesar de presos, olha o verbo aqui, ó, olha, no passado, né? Olha, num pretérito. Lembra que a gente falou que vai ter sempre um verbo em destaque no passado? Paulo e Silas, apesar de presos, testemunharam em Filipos, orando e cantando hinos ao Senhor. Aí como é que você vai contextualizar? Como é que você vai trazer essa ICT? Como é que você vai fazer a aplicação? Como é que você vai trazer para o presente? Você vai usar uma tese. Só que a aula de tese a gente vai ver lá na frente, né? Paulo e Silas, apesar de presos, testemunharam em Filipos, orando e cantando hinos ao Senhor. Mas eu posso parar por aqui? Não, não posso. Eu tenho que contextualizar. Eu tenho que trazer para os dias atuais. Paulo e Silas, apesar de presos, testemunharam em Filipos, orando e cantando hinos ao Senhor. Eu tenho que contextualizar, eu tenho que trazer para os dias atuais. Eu não posso ficar só no passado, eu estou mostrando de fato o que aconteceu através da ICT. Né? Vamos ver um outro exemplo aqui de ICT. Vamos lá, tá? Segunda ICT.
O testemunho de Paulo e Silas, olha o verbo no passado aqui, gente. Olha, o testemunho de Paulo e Silas motivou o carcereiro em Filipos a buscar a salvação. Repare, a ICT vai ter sempre um verbo principal, voltando para o passado. O testemunho de Paulo e Silas motivou o carcereiro em Filipos a buscar a salvação. Repare que vai ter sempre um verbo ligado, voltando ao passado. O testemunho de Paulo e Silas motivou o carcereiro em Filipos a buscar a salvação. Então, isso aqui é a minha ideia central do texto. Repare que já é uma outra ideia central. Se eu fosse usar essa ideia central no meu sermão, eu precisaria trazer para o presente. Eu precisaria usar uma tese. Eu precisaria contextualizar esse texto. Como eu vou fazer a aplicação? Como eu vou contextualizar, trazer para o presente, né? Reparem, vejam bem aqui o que está escrito. O testemunho de Paulo e Silas motivou o carcereiro em Filipos a buscar a salvação. Queridos, se você fosse trazer para o presente, como é que você traria? Olha, da mesma forma, assim como Paulo e Silas, que através do seu testemunho motivou o carcereiro lá em Filipos a buscar a salvação, nós também, em plenos dias atuais, devemos, com o nosso testemunho, motivarmos as pessoas a buscarem a salvação, tá? Então eu poderia contextualizar dessa forma. É claro que você vai ver lá na frente uma forma bem melhor de você fazer isso. Veja, Paulo e Silas motivou com o seu testemunho no cárcere de Filipos ao carcereiro a buscar a salvação. Eu vou parar por aqui? Não. Eu tenho que contextualizar. Eu tenho que trazer para a contemporaneidade. Meus irmãos, da mesma forma, assim como Paulo e Silas, né? Nós devemos, através do nosso testemunho, motivarmos as pessoas a buscarem a salvação, tá? Porque a gente, irmãos, prega com a palavra de Deus, mas também com o nosso testemunho de cristão. Nós vamos ver a Bíblia dando diversos exemplos, né, de pessoas que perderam a sua identidade de cristãos, mas também de pessoas que tiveram a sua identidade reconhecida por Deus, por Satanás, né, e pelos homens aqui na terra. Então, o nosso testemunho vale muito, tá bom? Vou ficar por aqui, tá? Para a aula não se alongar muito. É isso aí, meus irmãos. Deus abençoe vocês. E tem muita coisa, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, dessa força, porque sempre que eu puder, eu vou postando alguma coisa para vocês, tá bom? Claro, não falei das teses ainda, tem muito ICT, tem muita tese ainda pela frente, mas isso aqui é só o básico dos básicos. Eu tenho um curso completo, se vocês se interessarem, vocês me procuram com aulas ao vivo, né? Aulas online, tá bom? Penso em montar uma plataforma específica, né? Para ficar gravado, mas isso é um pensamento para o futuro, tá bom? Deus ricamente vos abençoe. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, tá? Por terem paciência.